Pessoal, esta é mais uma aula resumo de geometria molecular e teorias de ligação, encerrando o assunto de ligações químicas. Bom, as estruturas de Lewis que foram estudadas até agora fornecem as informações sobre conectividade atômica, né? Elas mostram o número e o tipo da ligação, os tipos de ligações entre os átomos, como eles estão ligados entre si. Porém, a maneira como esses átomos estão distribuídos no espaço não é informada pela estrutura de Lewis. É preciso considerar algumas informações a respeito da geometria molecular, ou seja, de como os átomos de uma molécula não somente estão ligados entre si, mas sim da forma como estão distribuídos no espaço. Para isso, a gente começa estudando um pouco da geometria molecular do CCl4, que é uma molécula que eu tenho um átomo de carbono central ligado a 4 átomos de cloro, a partir de ligações simples. Observando-se a distribuição de todos os átomos dessa molécula, observamos a forma de um tetraedro, ou seja, um carbono central ligado a 4 átomos de cloro que estão distanciados entre si no maior ângulo possível, considerando-se um universo, né, de 3 eixos x, y e z e uma área de 360 graus, né, uma região espacial de 360 graus. Essa figura recebe o nome de tetraedro, ou esta molécula podemos dizer que tem uma geometria tetraédrica, né? Esse é um dos exemplos mais clássicos de geometria molecular. No caso, para uma molécula do tipo AB4, onde A é um átomo central qualquer e B são os átomos ligados ao átomo central. Existem vários outros casos de outras moléculas que seguem outras geometrias, e para estudarmos essa teoria precisamos conhecer o modelo RPNV, ou seja, de repulsão do par de elétrons no nível de valência, como veremos a seguir. Em vista da teoria RPNV, existem outros tipos de moléculas que serão discutidos agora, que são as moléculas que apresentam estruturas do tipo AB2 ou AB3. O que seria AB2 e AB3? AB2 seria um átomo central A com 2 átomos ligantes a ele unidos, né? Como por exemplo aqui o CO2, onde o carbono é o átomo central e os oxigênios são os átomos ligantes, AB2, ou o enxofre como átomo central e 2 oxigênios como átomos ligantes. Essas são moléculas do tipo AB2. E moléculas AB3 são moléculas onde eu tenho um átomo central, como nesse exemplo o enxofre, e 3 átomos de oxigênio que estão a eles ligados, né? Então aqui eu tenho arranjos, geometrias diferentes da geometria tetraédrica, onde eu tenho para moléculas do tipo AB2 duas possibilidades, linear ou angular. E para moléculas do tipo AB3 eu tenho as possibilidades de trigonal plana, trigonal piramidal e forma de T. Para prevermos a partir da fórmula de Lewis qual é a geometria esperada para cada uma dessas moléculas, é preciso conhecer em mais alguns detalhes a teoria RPNV. Então esse modelo RPNV ele considera o efeito dos elétrons não ligantes e ligações múltiplas nos ângulos de ligação. O que seriam esses elétrons não ligantes? São aqueles elétrons que não participam das ligações químicas diretamente, né? Então precisamos considerar, a partir da estrutura de Lewis de uma molécula, quais são os elétrons não ligantes e quais são os elétrons que fazem ligações químicas nessa molécula, observando somente o átomo central, ok? É importante deixar isso bem claro. Nesse caso aqui, a gente observa somente o átomo central. Então, para determinar o arranjo geométrico a partir da fórmula de Lewis, primeiro precisamos desenhar a estrutura de Lewis, depois contar o número total de pares de elétrons ao redor do átomo central, no caso os não ligantes, né? Vamos colocar aqui NL, não ligantes. Contar o número de domínios ligantes. Quando eu falo em domínios, é um conceito um pouco diferente,
Por domínio eu entendo uma ligação química, seja ela simples, dupla ou tripla. Eu considero como um só domínio ligante. E aí a gente tem uma tabela que a gente observa, sempre olhando o átomo central, qual o número de elétrons não ligantes, qual o número de domínios ligantes e encontramos a forma geométrica correspondente. Vamos observar com essa tabela. Então aqui temos um exemplo. No caso, CO2, com essa estrutura de Lewis. Carbono, duplo oxigênio. Se observado o átomo central, especificamente o átomo central carbono, observamos que ele tem nenhum par de elétron não ligante, ou seja, zero domínio não ligante, e eu tenho dois domínios ligantes. Um entre o carbono e o oxigênio da esquerda e outro entre o carbono e o oxigênio da direita. Então eu tenho dois domínios ligantes. A estrutura esperada seria para essa molécula linear, né? Essa é a forma como ela se distribui no espaço. Outro exemplo, a molécula de BF3, boro, que é o átomo central ligado a 3 átomos de flúor. Observamos que no boro eu não tenho domínio ligante, não tenho par de elétron não ligante, desculpe. Não tenho par de elétron não ligante. E eu tenho, ao mesmo tempo, eu tenho dois, três domínios ligantes. Então a estrutura para essa molécula esperada é trigonal plana. Já um outro caso logo abaixo aqui seria uma molécula do tipo N simples O dupla O com uma carga negativa. Observando o nitrogênio central, domínio não ligante e dois domínios ligantes. Mesmo sendo aqui uma dupla, eu conto como um domínio ligante. Então, um domínio ligante, e o segundo domínio ligante, o N simples O. Dois domínios ligantes, a estrutura é angular, tá? Para essa molécula aqui. Prosseguindo os exemplos, já vimos a situação tetraédrica, onde eu tenho um átomo central ligado a quatro átomos. Eu tenho 4 domínios ligantes e nenhum domínio não ligante, geometria de forma de um tetraedro ou tetraédrica. Outro arranjo possível seria exemplificado pelo NH3 aqui, molécula de NH3. Eu tenho um nitrogênio central com um par de elétron não ligante em vermelho, três domínios não ligantes, 3 com geometria piramidal trigonal. Por fim, o outro exemplo que pode ser dado pela molécula de água, onde eu tenho um átomo central com 2 pares de elétrons não ligantes, ou 2 domínios não ligantes, 2 ligações, 2 domínios ligantes, 2 com 2 nos fornece geometria angular. Existem o caso de moléculas que têm um nível de valência expandido, são exceções à regra do octeto. A regra do octeto, que seriam moléculas do tipo AB5 ou AB6, um átomo central com 2, 3, 4, 5 átomos ligantes. Esse tipo de molécula segue um arranjo bipiramidal trigonal, e ao passo que a molécula que eu tenho um átomo central ligado a 6 átomos, que também é uma exceção à regra do octeto, segue uma geometria que é conhecida como octaédrica. Eu tenho 4 ligações num plano a 90 graus e 2 ligações, uma acima e uma abaixo da molécula. Mas lembrando que são exceções, não são, são moléculas que não seguem a regra do octeto, como já foi estudado. Por fim, esses modelos eles constituem a base para moléculas mais complexas. Então, os químicos e os físicos que trabalham com modelagem molecular, eles utilizam a base dessas teorias para desenhar ou para sugerir um modelo espacial de como essas moléculas se arranjam no espaço. Então, aqui a gente tem um exemplo do etanol, né? Uma molécula relativamente simples. Depois a gente tem o ácido N-acetilaspartico, uma molécula um pouquinho mais complexa. Em terceiro lugar, o hormônio testosterona, que é uma molécula mais complexa. Se observarmos individualmente cada um desses átomos que compõem as ligações químicas e aplicarmos a teoria RPNV, é possível construir esses modelos. Obviamente, isso não é escopo do curso de Química Geral,
mas são os fundamentos aqui discutidos que vão definir o arranjo de moléculas desse tipo de complexidade. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula resumo e aguardo vocês na próxima. Obrigado.